Bom dia, meninas. Graça e a paz do Senhor esteja sobre a sua vida, amém? É uma alegria estar aqui, Raquel, obrigada pelo convite. Que Deus possa abençoar essa casa que nós já amamos, os pastores, pastor Sandro, né? Nós já amamos demais essa família. Eu acho que eu vou deixar esse aqui para não cair, tá? O microfone não pode cair, é um segredo, contando para vocês. Queridas, eu acho que todas me conhecem aqui, né? Hoje eu vim bem feminino, assim, sabe? Para inspirar. Porque eu gosto muito, assim, eu gosto de tênis, gosto de jeans. Eu falei, não, hoje eu vou dar uma esforçada, né? Eu vou dar um... Meu marido olhou assim e falou, onde você vai? Vou num lugar chique hoje. Mas ele sabia que eu ia estar aqui, tá, queridas? Eu estou abençoada, debaixo da bênção. Queridas, eu agradeço a Deus pela oportunidade de poder servir o reino de Deus. Estávamos com um casal de pastores ontem aqui de uma igreja bem abençoada de Orlando e a gente estava falando do privilégio que é servir o corpo de Cristo. Não tem coisa melhor na vida do que poder ser útil na casa do Senhor para abençoar outras pessoas. E a gente acaba sendo abençoado, né? Quando a gente serve, a gente acaba recebendo. Então, é um prazer estar aqui nessa manhã. Eu quero que você se sinta muito amado por Deus nessa manhã, né? Que seu coração esteja repousado nele. Uau, minha voz está ficando assim top agora, hein? Estou sentindo que está acordando aqui. Amém. Na quinta-feira, eu parei um pouquinho, eu falei, Espírito Santo, o que o Senhor quer que eu fale, né? Enche o meu coração. Estou me preparando para ir ministrar em Portugal e na Irlanda também, semana que vem. Estou acompanhada da minha assessora, a Aline. Pensa numa mulher de Deus. Abençoada demais. E orando, peguei minha Bíblia, comecei a ler. E o Senhor foi falando algo tão profundo, e ali eu fui chorando. Eu quero dar uma dica para você. Se eu chorar aqui, você não esquenta, tá? Porque se tem uma manteiga derretida de filha, talvez seja eu, assim, Deus. Deus vai falando, eu vou chorando, eu vou, sabe, pedindo para Ele aquele entendimento que Ele está liberando, que aquilo seja verdade na minha vida, aí começa a ser uma auto-intercessão. Tipo, me ajuda a chegar nesse lugar, né? Então, eu sou assim, eu sou bem animada, eu sou muito empolgada com o reino de Deus, com a casa de Deus. Então, estar aqui nessa manhã, para mim, é um grande privilégio, tá bom? Eu queria que você abrisse a sua Bíblia. Eu vou falar alguns textos, mas você pode ir abrindo em Gênesis 1, 12, e depois você pode ir abrindo em Isaías 5. Eu quero tentar usar bastante estrategicamente esse tempo, mas que Deus possa falar profundamente no seu coração. Você tem expectativa do que Deus pode entregar para você nessa manhã? Porque tudo é dele, nós somos apenas servos, né? E filhas. Eu quero ler com você Gênesis 1, 12. Nós vamos começar a entender algo que Deus falou para mim nessa quinta-feira e deixou meu coração num lugar assim de muito quebrantamento. E está escrito assim, Gênesis 1, 12. A terra, pois, produziu relva, ervas que davam semente segundo a sua espécie. Diga assim, ervas que davam semente segundo a sua espécie. Árvores que davam fruto, cuja semente estava nele, conforme a sua espécie, e viu Deus que era bom. O nome o título desse tema de hoje seria Replantados, que seria aqui para nós replantadas, né? Vamos colocar assim. Mas Deus falou bastante sobre essa questão de reproduzir segundo a espécie e a importância da terra, onde nós somos plantadas. E nós vemos durante a leitura bíblica que Jesus, ele cura um cego e esse cara, quando ele fala, você está vendo alguma coisa? Ele fala, não, estou vendo homens, mas eles parecem árvores. Vocês lembram dessa passagem? E não só aqui, quando você volta um pouquinho em Salmos, a Bíblia fala, bem-aventurado é o homem que confia no Senhor, né, que coloca no Senhor sua confiança, ele será como árvore. E a árvore, ela precisa da terra para sobreviver, não é verdade? Então, nós somos diante de Deus como árvores. E Ele espera que possamos frutificar para a justiça. Toda árvore que ela é infrutífera, que ela se nega a dar fruto, nós lemos,
E lembramos da passagem onde Jesus chega numa figueira e ele amaldiçoa aquela figueira porque ela não deu fruto. Lembram disso também? E ele conta, em outro momento, uma parábola, dizendo, olha, a árvore que não dá fruto, meu pai virá e vai cortar. Mas aquela que dá fruto, o que vai acontecer com ela? Vai ser podada para que dê o quê? Mais frutos. E aí Jesus, em outro momento, no Evangelho de João, ele fala assim, eu envio vocês para que vocês possam ir e deem fruto que permaneçam. Não é verdade? Então, está totalmente relacionado com terra, com semente, em dar fruto, em crescer, em dar fruto para a justiça. Então, isso é algo que tem que ficar muito no nosso coração, principalmente quando nós vamos falar de replantar, né? E eu quero, nesse momento, lembrar você que em Isaías, Deus usou o profeta Isaías no capítulo 5. Se você for rápido de endereço, ou clica lá rapidamente, eu quero que você acompanhe comigo esse texto, que é um texto assim, eu leio ele há muitos anos na minha vida e eu sempre paro nele. Lembro que uma vez eu compartilhei, antes de ministrar o louvor na igreja do pastor Cirilo, eu tinha 16 anos e eu já estava lendo esse texto e algo profundo, Deus sempre falou comigo nesse texto, de Isaías 5. Abre lá rapidamente. Hoje, esse texto veio novamente no meu coração e eu tenho certeza que é porque Deus quer falar com você. Isaías 5:1, a Bíblia fala de um diálogo com Deus para Israel. E ele conta uma parábola também, olha aqui. Agora cantarei ao meu amado o cântico a respeito da sua vinha. O meu amado teve uma vinha no outeiro fertilíssimo. Sachou-a, limpou-a das pedras e plantou de vides escolhidas. Edificou no meio dela uma torre e também abriu um lagar. Ele esperava que desse uvas boas, mas deu uvas bravas. Agora, pois, moradores de Jerusalém, homens de Judá, julgai entre mim e a minha vinha. O que mais eu poderia fazer ainda minha vinha que eu não tenha feito? E como esperando eu que desse uvas boas, veio a produzir uvas bravas? Agora, pois, vos farei saber o que eu pretendo fazer à minha vinha. Tirarei a sua sebe, que é uma proteção, é uma cerca de fogo que fica ao redor dos filhos de Deus. Você pode dar um glória a Deus por isso? Jó tinha essa sebe, por isso que Satanás não podia tocar nele. Aí ele fala que vai tirar a sebe, é uma cerca espiritual. Tirarei a sua sebe para que a vinha sirva de pasto. Derrubarei o seu muro para que seja pisada, torná-la-ei um deserto, não será podada. Olha só. Então você tem que falar assim, Deus, poda a minha vida, por favor. Enquanto você vai lendo o texto, você vai falando o contrário. Deus, não faz isso comigo não. Por favor, poda a minha vida, não é verdade? Mas olha o que ele vai fazer com pessoas e com uma geração que não ouve ele, que não quer ele. Olha o que ele fala. Não será podada, não será chaçada, que é cuidada, que é, né, amassar ali a terra, afofar para que venha as sementes. Mas crescerão nelas espinhos e abrolhos, e as nuvens darei ordem que não derrame chuva sobre ela, porque a vinha do Senhor dos Exércitos é a casa de Israel. E os homens de Judá, a planta dileta do Senhor. Este desejou que exercesse juízo, e eis ali quebrantamento da lei, justiça e clamor. Esse texto ele tem que gerar em nós um temor muito grande, de dizer, Senhor, me permita estar no lugar aonde o Senhor acredita que eu posso reter a sua chuva, reter a sua instrução, guardar os seus mandamentos, que eu ainda posso corresponder ao investimento do Senhor na minha vida. Vocês estão entendendo? Amém? Então, quando a gente fala sobre replantar, estamos falando de árvore, Deus ali, né, cuidando das nossas vidas, plantando para que haja um fruto. Quando a gente vai replantar uma árvore, exige muito esforço. Eu não sei se você já fez um replante. Eu estou num exercício bem pequenininho que é fazer... Eu tenho várias orquídeas lá em casa, a Aline sabe, né? Eu amo orquídea. Então, eu fui evoluindo no meu conhecimento a respeito da orquídea. Né? Primeiro, eu fiquei sabendo que ela vive até 70 anos, se você cuidar dela. Eu falei, uau! Meu Deus, parece uma pessoa isso. Peraí, deixa eu olhar diferente para essa árvore, né? Para essa árvore, é uma árvore, uma planta, né? E ela é tão linda. E eu falei, como que cuida dela? É só uma vez por semana que você vai colocar água, você não pode colocar mais. E eu já tinha matado na minha vida várias orquídeas, porque eu pensava assim, nossa, deve estar com sede, deixa eu tacar água. E tacava água todo dia, morria, eu não sabia por quê. Né? E aí, beleza, aí comecei a cultivar. Tem que colocar um pozinho lá
para preservar não sei o quê, para espantar não sei o quê. E aí você vai aprendendo. Por último, aqui em Orlando, agora minha varanda lá tem várias. E eu vi... É um hospital. É. Aí eu aprendi, assistindo os vídeos e tal, de como você pegar uma orquídea, você tira ela do pote, você corta um pedaço das raízes, você precisa discernir as raízes mortas, as raízes que estão boas, você precisa dar fôlego para ela. Porque se você vai deixando ela ali, alguma raiz que apodrece, alguma coisa, vai prejudicando todo o resto. Então eu comecei a fazer exercício. No início eu tinha medo, eu falei, nossa, e se eu cortar algum fio errado aqui? E se eu pegar a tesoura e cortar onde não deve? Então, a primeira vez que eu fiz isso, eu fiquei morrendo de medo. Porque eu tinha 4 orquídeas, peguei as raízes dela, eu falei, meu Deus, se morrer, vai morrer tudo de uma vez. Não vai dar nada, não vai sobrar nenhuma para contar a história. E eu tive que pensar, nossa, cara, é a primeira vez que eu estou fazendo isso, então tá tudo bem. Se eu perder, são $16 cada um, né? Meu dinheiro foi embora. Mas eu estou aprendendo a cuidar delas. Graças a Deus, irmãs. Até dei uma de presente para a Aline, não é verdade, Aline? E ficou ótima, ótima. Elas cresceram e agora estão todas floridas e a gente vai aprendendo. Só que foi um desafio pegar aquele brotinho pequeno, né? Cada uma tinha 4, virou 8, porque eu peguei uns brotos que estavam lá e replantei. É muito detalhe para depois eu falar, se alguém quiser saber depois como faz o replante de orquídea, tá? Eu estou aprendendo, está sendo maravilhoso. E aí, na medida que eu estava, né, preparando essa palavra, o Senhor falou para mim, olha o processo que é você cuidar de uma simples planta. É tão simples, mas é tão minucioso. Você tem que ter muito cuidado, você tem que respeitar, você tem que colocar água no momento certo, você tem que colocar no sol no momento certo. Se está doente, é um outro pote, é assim, é assado. Então, pensa na nossa vida. Você precisa, muitas vezes, que Deus corte um pedaço da nossa raiz ali. A gente, muitas vezes, é exposto. Você tira ela do pote, a raiz fica exposta, fica vulnerável a tudo. Então, o que eu quero dizer com você? Para você hoje, Deus fez um replante de um homem. Eu falei, Deus, mas eu acho que eu devia trazer um exemplo de uma mulher. Deus falou, não, pode usar ele, está tudo bem. Deus fez o replante de um homem que tem a ver muito com as nossas vidas. Muito, muito, muito. E eu nunca tinha olhado por esse prisma. Gênesis 12:1 fala de um homem que aceitou ser cortado nas suas raízes. E o processo que ele viveu com Deus desse corte. Gênesis 12:1, se você quiser abrir, pode abrir. Gênesis 12:1, Deus fala para Abrão, dizendo para ele, sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai e vai para a terra que eu te mostrarei. Primeira coisa, querido, sair da terra significa sair do suprimento, sair da estabilidade, sair do conforto, da previsibilidade. Quando a gente pensa em algo local, você conhece a padaria, você conhece a pessoa que arruma roupa, você conhece todo mundo. Em um estalar de dedos, se você tiver um problema, aquela lá me empresta uma saia, aquela lá me empresta um remédio, aquela ali me empresta até um dinheiro. É ou não é verdade? Localização, fala de facilidades, fala de senso de pertencimento. Então, quando Deus fala para Abraão, sai da sua terra, imagina uma árvore plantada, que agora ela vai ter que ser, vai pegar ali, subir a raiz dela, e essa raiz vai ficar o quê? Exposta. Vai ficar exposta. Agora, faz um paralelo disso com as nossas vidas. Como isso é profundo, queridos. Como que Deus, muitas vezes, Ele faz isso exatamente conosco. Então, sair da terra é daquilo que nos nutre. Isso pode ter nutrientes bons ou não, né? Mas Deus estava ali falando para ele, sai da sua terra. E depois o segundo ponto é, sai do meio dos seus parentes. E quando a Bíblia fala de parentes, o que Deus estava querendo dizer com parentes? Fala de relacionamentos importantes. Não é verdade? Fala de uma conexão ainda mais profunda. Com certeza, você deve ter um parente que você ama muito, que você pensa assim, nossa, eu estou recebendo essa palavra, como eu queria que aquela pessoa recebesse. Nossa, eu recebi essa cura, como que eu queria que aquela pessoa recebesse. Você tem algum parente na sua casa que você tem essa compaixão? Eu tenho. Você tem? Sim ou não? E que se você teve que mudar, você ficou chorando, ele nem sabe por quê, mas você estava chorando por ele.
É ou não é? A pessoa nem sabe que você ama tanto ela assim. Ela talvez nem tenha noção. É ou não é verdade? Agora, você imagina Deus pedindo você para sair do meio disso? Sair da sua terra, sair da sua localidade, sair daquilo que é previsível e agora também sair do meio dos parentes. Tem parente que Deus fala e você fala, graças a Deus, estou indo embora, nunca mais quero voltar. Espero nem estar na glória com essa pessoa. Né? Aí se Jesus vem e fala, vamos tratar esse coração cabeludo aí, né? Vamos cuidar dele para querer uma coisa melhor. Mas tem parentes que você fala, não, cara, não. Como assim? O céu foi feito para a gente tem que ficar junto aqui na terra também. Né? Agora imagina Deus pedindo isso para Abraão. E ele não conseguiu fazer isso, queridas, totalmente. Ele carregou Ló. Porque eles estavam vindo de um tempo onde havia morrido, havia luto na casa deles. Entende? E ele falou, não, eu não posso deixar esse menino sozinho. Eu preciso carregar Ló. E isso foi um problema. Mas a palavra de Deus para Abraão é, saia do meio dos seus parentes. E eu vejo muitas pessoas perguntando assim, mas Deus não é Deus? Ele podia ter mudado tudo lá, só? Mas não. Deus é um Deus de princípio. Deus é um Deus que gosta de fazer coisas novas. Você está aberto para o novo de Deus, querida? Você está aberto para viver experiências maiores com Deus? Né? E muitas vezes Deus não vai fazer coisas nas nossas vidas até a gente aceitar que a gente tem que caminhar na direção dele, com a visão dele, sendo totalmente restaurado e totalmente confrontado muitas vezes para viver o melhor e sermos replantadas. Então, sair dos meios dos parentes fala de perspectiva futura, fala também de negócios. Se você tem um negócio muito importante na sua vida, os maiores negócios, as maiores famílias hoje, ricaças assim, do mundo, são feitas em família, elas não passam aquilo para outras pessoas. Não, é o tio, então, que fica responsável, é o filho que cresce e administra, porque é uma questão de confiança. Então, sair da família significa deixar também vínculos, expectativas futuras, de laços, né? Vínculos. Mas não foi só aí. Deus mandou ele sair da terra, e Deus mandou ele sair do meio dos parentes. Mas Deus continua dizendo, sai da casa do seu pai. E o que significa pai? Pai fala de origem. Pai fala sobre ensinamentos. Todo pai ensina alguma coisa, mesmo que não queira. A forma de ver a vida, a forma de ver as pessoas. O pai passa tudo isso para uma criança. A forma como aquela criança vai ler a vida, vai ler as pessoas, vai lidar com o dinheiro. Né? Então, Deus disse para Abraão deixar os ensinamentos do pai que ele recebeu. Deixa os ensinamentos do seu pai. Imagina que coisa difícil. Né? Você renegar, você falar, ok, eu vou deixar a forma como ele via a vida lá. Eu não vou ter isso para a minha vida. Vocês estão entendendo o nível de poda que Deus fez nesse homem, gente? Vocês estão entendendo? Estão aqui comigo? Pai também fala de paternidade, fala de sustento, fala de proteção. Então, Abraão teve que abrir mão de tudo aquilo que ele tinha, da terra, do meio dos seus parentes e também da casa do seu pai. Agora, imagina Deus falando isso para a gente, né? Remexendo na nossa terra, cavando em nós um lugar para Ele. Isso realmente dá uma estabilidade emocional muito grande. Quando Deus começa a levantar as nossas raízes e falar, vamos ver o que tem aqui. Realmente é uma estabilidade. E aí eu fui chorando no meio dessa palavra, porque eu me vi há 5 anos atrás, quando Deus me arrancou do Brasil e me trouxe para cá. Eu falei, meu Deus, estou entendendo esse Abraão. Estou entendendo o que é essa palavra hoje de uma maneira na pele. Né? Porque você teve que deixar a sua terra, você teve que deixar a forma como as pessoas viam a sua vida, você teve que deixar o que as pessoas pensavam de você. Aquela pessoa pensa mal, pensa bem. Você teve que deixar. Você teve que deixar o sustento que de alguma forma aquela terra produziria para você, você teve que deixar a previsibilidade. Então nós aqui estamos sentindo na pele o que Abraão também sentiu. Que é deixar as pessoas conhecidas. Ontem mesmo a gente estava falando, a gente vem aqui não é ninguém. Você tem que recomeçar tudo do zero, não é verdade? Então, e a palavra continua, Deus fala para ele, e agora, depois que você deixou tudo isso, depois que você desarraigou, você vai. E quando eu li essa palavra, queridos, Deus falou para mim muito forte, eu sempre dou ordens claras para as pessoas.
A minha ordem nunca é assim, é mais ou menos, vamos fazer uma curva, vamos melhorar. Não, vá. Vá. Deus falou para mim, a minha ordem é sempre clara, é sempre diretiva. Não tem o meio termo, não tem, sabe, jeitinho brasileiro. É ir. É ir. Deixa a casa do seu pai, deixa essa terra, deixa os parentes e vai. E vai. Isso também representa um desejo explícito de Deus, uma vontade de Deus, uma clareza daquilo que Deus tem para as nossas vidas. Quando Deus fala, vá, quando Deus traz a palavra profética, quando Deus mostra um caminho, sempre é claro. Muitas vezes nós titubeamos. Nós falamos, mas será que eu estou ouvindo? Não é o diabo falando, né? Será que não é alguma coisa? A gente fica assim, não, mas será que sou eu mesmo? Manda outro, manda Arão, manda isso. E não, a ordem de Deus é sempre clara. E o que ele falou? Vá para a terra. Queridas, eu nasci na igreja, eu li esse texto várias vezes. Mas nessa quinta-feira, quando o Espírito Santo estava falando comigo sobre essa palavra, e eu fui lendo e chegou nessa parte, para a terra. O que o Espírito Santo comunicou ao meu coração eu não queria matar Abraão. Eu tirei ele de uma terra, mas eu tinha outra terra para ele. Não sei se você já tinha parado para pensar nisso. E o que Deus comunicou para mim eu não tiro pessoas de uma terra, são árvores, para colocar no meio de ruínas, no meio de um pedregulho, no meio de um deserto. Se eu tiro uma terra, é porque eu vou dar outra melhor. Se eu tiro algo, é porque eu tenho algo muito mais excelente. E muitas vezes nós estamos gritando no primeiro momento, sem perceber que Deus tem algo muito maior, muito melhor. E nós gememos igual crianças pequenas, vou me matar, você vai me matar. Mas a gente não entende para onde Ele está nos levando. E esse trabalho, esse processo exige muita confiança, gente. Muita confiança da nossa parte. Isso aqui não é para crente Nutella, não é. É para vocês que estão aqui hoje, que acordaram cedo. Teve gente que acordou 6 horas aí. Por quê? Tem fome de Deus. Quer estar com o corpo, quer ter unidade. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Crente meia boca não dá conta disso. Não dá. Quando Deus dá uma palavra diretiva, não tem fé suficiente para praticar o que Deus pediu, para entregar o que Deus pediu. Então, quando eu comecei a chorar, eu falei, meu Deus, como é que eu não vi? É mesmo, o Senhor tirou ele de uma terra, mas o Senhor dá outra terra. O Senhor não falou que ia dar uma pedra para ele. Era algo melhor. Que haveria mesmo uma natureza nessa terra para ancorar, para ser replantado. Ele ia receber outros nutrientes nessa terra. E nós lemos no primeiro texto que a terra dá a segunda espécie. As árvores vão dando a segunda espécie. Antes de ter relva ali, tem que ter terra. É a terra, a elva, a semente, a árvore. Então, toda a terra produz. O que estava produzindo em Abraão, nessa terra antiga, que Deus pediu para ele sair? Tipo, se você está plantado nisso aí, eu não consigo mover na sua vida. Tem lugares, queridas, que nós somos plantados por causa da rejeição. Por causa de coisas que nós passamos lá no passado. E aquilo ainda vai produzindo. Aquela terra maldita vai produzindo sentimentos errados em nós. Vai produzindo uma mentalidade errada em nós. E muitas vezes nós não vemos, mas estamos plantados numa terra que Deus não deseja. E Deus está dizendo para a gente hoje, deixa eu te subir no vaso. Deixa eu olhar suas raízes. O que está podre? Qual é a raiz que eu tenho que cortar? Eu sei cortar. Fica calma, fica tranquila. Mas essa terra tem que perder a influência de produzir coisas que eu não quero na sua vida. Por isso eu tenho que te tirar dessa terra. Mas eu não vou te matar. Eu estou levando você para o deserto, é para testar o seu coração, para você ver o seu coração. E ainda pedir, Deus me salva, me ajuda, me limpa, purifica. Mas o meu desejo é te conduzir para um lugar muito melhor. Numa terra que vai produzir justiça na sua vida, numa terra que vai produzir fé na sua vida, cura. Você perdeu uma boa oportunidade de dar um glória a Deus aí. Então Deus iria estabelecê-lo novamente. Deus queria que as raízes dele crescessem num lugar diferente. Isso é um replante. Deus queria que ele renascesse. E para isso precisava de uma terra.
é lindo como Deus, Ele é maravilhoso nessa coisa de replantar, recomeçar, renovo, recomeço. Deus é um Deus de replante. Deus é um Deus de coisas novas. Por isso que Ele fala, eu vou fazer um novo céu, eu vou fazer uma nova terra. Fez muito sentido para mim, hoje, essa palavra. Eu falei, eu entendi por que Deus promete uma nova terra. Não tem como ser essa terra, queridos. O que produz aqui é muito ruim. Você entende que é emocionalmente e espiritualmente Deus está tirando você de um lugar e colocando para outro. Mas Deus fará isso fisicamente. Eu vou preparar um lugar e eu vou te levar para esse lugar. É um outro lugar. É uma outra terra. É um novo céu, uma nova terra. Para produzir coisas diferentes em nós. E o que é lindo, e eu já quero ir terminando aqui, é quando ele fala assim, a terra que eu te mostrarei. Eu te mostrarei. Tem coisas que o seu pai te mostrou. Tem coisas que a sua mãe te mostrou. Tem coisas que a sua irmã te mostrou. Tem coisas que seu marido te mostrou. Mas essa terra é um lugar que Deus nos mostra. Um lugar espiritual em Deus. Uma cura espiritual da nossa alma. Uma experiência com o Espírito de Deus. Isso é só Deus que pode mostrar, queridos. Ninguém pode fazer isso. Ninguém. Quando nós vemos Jacó, ele abriu os olhos, ele viu uma escada que descia do céu e os anjos subiam e desciam naquela escada. Ele falou, olha, Deus está aqui. O que a escada de Jacó prega para mim e para você? Não há conexão entre céu e terra se Deus não abrir uma porta, se Deus não conectar. Nenhum esforço humano poderia fazer essa conexão, só Deus poderia nos restabelecer na comunhão com Ele. Então a terra que Deus vai te dar, a herança que você vai ter no Espírito, a herança que você vai ter na eternidade, ninguém vai te mostrar senão seu próprio Pai Celestial. Ninguém pode te mostrar coisas grandiosas que só Deus tem para você. E ninguém pode crer nessas coisas a não ser você. Ninguém pode receber a herança que está proposta para você se você não for, se você não fechar esse acordo com Deus, se você não crer. Então é algo tão pessoal. É um resgate tão interno. É uma cura tão profunda que se você não for, vai ficar vazio aquele lugar. Muitas pessoas abriram mão da sua herança espiritual, porque não quiseram praticar perseverança, porque não se quebrantavam diante de Deus. Mas nós não devemos fazer parte dessa geração. Nós somos uma geração de mulheres que somos teimosas, não no erro, mas em perseguir a herança espiritual que Deus tem nos dado. E quem tem mostrado isso para nós, queridas, é Deus, não é a igreja. Quem mostra a nossa herança em Deus é o próprio Deus. Quem mostra como vai ser a nossa família não é a moda, não é o mundo, é Deus que mostra como vai ser. Nós perseguimos um sonho de Deus. Como que vai ser os meus filhos? Eu persigo a esperança e a glória que Deus promete para os meus filhos. Os meus filhos não nasceram para ser o que o mundo está dizendo para eles. Os meus filhos nasceram para viver o que eu tenho em Deus, de revelação que Deus tem para eles. O seu filho não nasceu para ser um pecador nesse mundo. O seu filho e sua filha nasceram para ser um profeta das nações, para ser cheio do Espírito Santo, querido. E é esse sonho que nós perseguimos. E é nisso que nós colocamos a nossa fé. Nós acreditamos, mesmo que seja um processo tão dolorido na nossa vida, que Deus promove. E Ele não é mau em fazer isso, Ele só apenas está nos libertando. Ele só está nos libertando. E a gente precisa ter paciência com a gente, e muitas vezes paciência uma com as outras. Porque às vezes você vê uma na sangria desatada, Deus está me matando. Você fala, meu Deus, tomara que o diabo não roube a cabeça dessa. Senhor, segura essa fé lá dentro. A gente fica com medo da pessoa perder a fé. Mas Deus sabe o que Ele está fazendo. Aí você tem que falar assim, irmã, está cortando aí um pouquinho, né? Deixa Deus cortar. Porque se Ele não cortar, ninguém pode cortar, queridos. Se Deus não cortar a raiz de rejeição na nossa vida, quem que vai cortar, queridas? Não adianta. A pessoa pode até pedir perdão de novo, não funciona. A raiz já cresceu, já deu fruto, já está tão longe, que se o Espírito Santo não vier, e se Ele não cortar, só Ele que tem uma tesoura poderosa para cortar essa raiz.
A raiz de inferioridade é só o Espírito Santo com o tesourão dele que dá certo. As pessoas podem puxar, podem acarinhar a raiz. Ai, coitado, nossa, tadinho de você. Mas não corta, querido. Não corta. E o negócio fica pulsando, e o negócio fica complicando, e dá problema na igreja, dá problema em casa, dá problema no trabalho, dá problema em tudo quanto é lugar, porque a raiz cresceu demais. Aí Deus pega umas pessoas, muda de país e fala, vamos ver agora, se o coração está bom, está aberto um pouco, diminuiu um pouco a resistência, ficou um pouquinho mais humilde para eu entrar no coração e fazer alguma coisa, porque Deus fica esperando como na espreita, um lugar que a gente abre para ele e fala, não, pode entrar. Se ele não acha essa abertura, queridos, ele não vai arrombar o nosso coração. Deus não vai arrombar. Então, o que é que ele vai fazer? Você não quer ser tratado? Então, você não vai ser podado. Então, você não vai ser limpado, sachado. Não vai. Eu vou tirar minha sebe também, porque você quer viver da forma como você quer viver. E tudo bem. Você quer viver com as raízes erradas no seu coração? Com a miséria de mente, com a inveja, com o falar mal dos outros, com isso, essa mediocridade? Então, ok. Eu fico impressionada, queridos, como que as pessoas podem acreditar que uma vez salvo é salvo para sempre. Olha, se fosse uma vez salvo, salvo para sempre, olha, para que o inferno está aberto? É porque ainda tem a opção de ir para lá. Mesmo com o sacrifício de Jesus, muitas pessoas escolhem não servir a Deus. E o sacrifício de Jesus é tudo. É ou não é, queridos? Sim ou não? E se fosse tão literal assim, por que Jesus fala assim, olha, se alguém quiser vir após mim, se, é uma escolha. É uma escolha. Se alguém tem fome e sede, é se. Se alguém tem fome e sede, se alguém quiser vir após mim, se me amar de todo o coração, então é se, queridos. É uma escolha. Nós decidimos abrir as raízes do nosso coração para Deus ou não. Ou não. E a coisa vai piorando. Quanto mais os anos vão passando, as crises emocionais vão aumentando quando a gente não deixa Deus tratar. Quando a gente vai, sabe, vamos colocar isso aqui debaixo do tapete, aquilo vai crescendo, vai aumentando, não resolve. Eu vejo Deus assim nessa manhã dizendo, eu quero dar um banho de realidade em vocês, eu quero limpar, purificar, sabe? E você estar nos Estados Unidos hoje é uma oportunidade de Deus alcançar o seu coração de uma forma diferente. Mas tem muitas pessoas que vêm para cá e ficam pior. Aí fala mal do Brasil, aí fala mal daqui. Aí, você já viu pessoa assim? Porque a raiz está tão grande, ela não enxerga. Que o problema não é o Brasil, que o problema não é os Estados Unidos, o problema não é lugar nenhum. O problema sempre é a raiz do nosso coração. Então, essa manhã é uma manhã onde Deus está dizendo, aonde você vai, no reino do Espírito, é eu que te mostro. Para de ficar caçando pessoas e veja o que eu estou te mostrando. Eu é que te mostro onde você vai. Eu é que tenho uma palavra a respeito dos seus filhos. É eu que tenho uma palavra a respeito da sua alma. É eu que tenho uma palavra a respeito do seu futuro, daquilo que você deseja. Eu é que sei o lugar que você tem que chegar. O seu destino está em mim. Não tem que ser visto nos outros. Ah, se o meu marido é não sei o que, eu vou. Ah, então, mas o meu filho não vai na igreja. Não, querida. A sua espiritualidade não pode estar dependendo do marido. Sua espiritualidade não pode estar dependendo de um filho. Ai, meu filho não vai naquela igreja, ele vai lá, não sei o que, no barzinho, vai ter que acompanhar. Não, peraí, acompanhar é uma coisa. Você cuidar, semear. Mas a sua integridade tem que estar em Deus. A sua espiritualidade tem que estar no Senhor. O seu caráter tem que estar em Deus, independente das pessoas. Eu te mostrarei o caminho. Vá para uma terra que eu te mostrarei. Não é a igreja que vai nos mostrar. Não é o marido que vai nos mostrar. Não, Luiz, você não tem noção. Meu marido, estou orando por ele todo dia porque tem que converter. Porque se ele não se converte, olha, eu não fico bem, eu não vou para a igreja bem. Ok, queridos, eu sei que muitas pessoas passam muitas dificuldades. Mas se nós dependermos de homens para ter vida com Deus, para ter vida de oração, para ter intimidade com Deus, nós vamos sucumbir nessa terra. Ou você firma a sua raiz na terra que Deus te mostra, nele, na pessoa de Cristo, na palavra de Deus, ou não tem solução. Não tem solução, queridos. Então Deus na quinta-feira começou a me mostrar o que Ele fez na vida de Abraão, foi um replante muito forte, muito grande.
A gente olha para Abraão e fala, o cara mais famoso, um dos caras mais famosos, todas as religiões conhecem Abraão. E o cara nem tinha Twitter, nem tinha Facebook, nem tinha televisão, não tinha telefone, não tinha nada. Mas Deus mostrou algo para ele. E falou, se você me obedecer, eu engrandecerei seu nome. Ou seja, eu vou fazer você ficar famoso. Abraão é famoso em todo mundo, querido. Todo mundo conhece Abraão. Isso é que me tira do sério. Fala sério. Não é verdade? Não é incrível? A fama que Deus promete ela é muito maior do que a fama desse mundo. E ela dura muito mais, vai durar por toda a eternidade. Porque Abraão é Abraão aqui e é Abraão no céu também. Lá na eternidade ele continua sendo quem ele é. É lindo. Eu falo, como artista, Deus não tem problema de fama. Deus dá fama para quem ele quer. A igreja fica batendo, porque não tem que ter fama. Peraí, tem uma fama espiritual que Deus dá e que ninguém tira, e aí? Então Deus não é contra a fama. Deus é contra corações que não se abrem para tratar as raízes. Essa é a questão. Abraão, incrivelmente, ele aceitou o replante de Deus. Deus falou, sai da sua terra, sai da sua parentela, sai da casa do seu pai e vá para uma terra que vai produzir em você coisas diferentes, que eu vou te mostrar. Não fica igual o cachorro atrás, né? Ai, onde que eu vou? Como que eu vou? Porque muitas vezes é assim, a gente recebe uma palavra de Deus, a gente quer ficar louca. Não, agora é agora. Vamos vender um carro, vamos vender isso aqui agora, vai tudo acontecer agora. Não, peraí, eu vou te mostrar o caminho. Eu é que vou fazer. Não é do seu jeito. Muitas palavras proféticas que vieram na minha vida, eu fiquei doida no outro dia, querendo fazer aquele trem funcionar no outro dia. E dava tudo errado. Dava tudo errado. Eu estava com um CD para ser lançado, aí um pastor falou assim, Deus está te dando um presente hoje. Eu falei, glória a Deus, a aprovação desse CD. Amém. No outro dia eu estava grávida. Eu falei, puxa, mas eu achei que era o CD, que ia abençoar pessoas. Nossa, gente, não dá. A terra que Deus nos mostra é além do nosso entendimento. Quando a gente recebe uma palavra profética, a gente tem que falar, Senhor, que eu só colabore, que eu só vou indo, entendeu? Para a terra onde o Senhor está me levando. Me ajuda a diminuir as resistências e a deixar o Senhor mexer no meu coração para me preparar. Porque é um preparo, queridas. Só vai entrar nessa terra prometida quem aceitou passar pelo processo. Se o céu fosse para todo mundo, não haveria inferno. É um processo até chegar lá. Olha o povo de Israel, 40 anos no deserto. Eles poderiam fazer aquela passagem em 40 dias, mas por causa do coração, não aguentaram. A dureza do coração. Você também está num processo. Todos nós estamos num processo. Quem vai responder esse processo? Cada uma tem que responder por si só. Nós corremos em bando para a eternidade, mas nós corremos individualmente também. Se você não correr individualmente no seu carro, na sua casa, na sua intimidade, uma hora vai ficar para trás. É legal correr em bando, mas nós temos que ter a nossa decisão pessoal em perseguir a terra que Deus está nos mostrando. Eu ouvi um amém, um aleluia. Eu acho que duas aqui entenderam. Nós corremos em bando, mas nós precisamos correr pessoalmente para essa terra que Deus tem para nós. Todos querem viver o que Abraão viveu, o pai da fé. Uau! Mas poucos aceitam ser replantados. Eu briguei com Deus 2 anos. Por que o Senhor me trouxe para cá? Por quê? A gente briga muito. Nossa humanidade fala demais. Nossa carência fala demais. Deixar raízes profundas é muito difícil. É uma desconstrução muito grande. Só que aí você vai andando e você fala, era isso que Deus queria. Só lá na frente que você fala, nossa, se ele não tivesse feito aquilo, eu estava lascada. Desculpa falar essa palavra. Estava lascada. Ainda bem que ele me livrou daquilo que eu nem sabia, cara. Daquilo que eu nem tinha consciência. Deus traz libertação daquilo que a gente nem tem consciência às vezes. E a gente fica brigando com ele. Aí depois você quer dar um beijo nele, você fala, obrigado porque você não desistiu. Muito obrigada, porque eu nem sabia da tua misericórdia, da tua graça, do teu plano para a minha vida.
Eu era uma doida, achando que querendo ensinar o senhor. O senhor estava fazendo coisa errada, mas na verdade o senhor fez a melhor coisa que podia acontecer, e eu não sabia. É muita graça, é muito amor, é muita misericórdia. Aquela árvore não falou nada comigo, mas imagina se fosse uma pessoa, tira a mão daí, tira essa tesoura, eu não quero essa tesoura, não corta aí, não. Imagina, se aquela orquídea fosse 4 pessoas ali, ia estar uma sangria desatada durante, sei lá, quantas semanas para renascer. Imagina se fossem pessoas, aquelas 4 orquídeas que eu tive que tirar, as raízes. Aí você imagina o ouvido de Deus como é que fica com as nossas choradeiras. É igual o seu filho, quando chora, você fala, nossa, não aguento. Meu Deus, dá paciência. Agora se coloca no lugar de Deus, ouvindo. O Senhor quer me matar. O Senhor não me ama. A Anne, quando eu falo algo para ela assim, você não vai fazer isso. Você não me ama? Nós somos iguais, muitas vezes. Mas eu quero dizer para você, Abraão foi replantado. E porque ele aceitou esse processo, no Antigo Testamento, Deus mostra para Abraão a salvação e o plano redentivo do Senhor para a humanidade. Porque depois dessa história, Deus novamente fala com Abraão, Abraão, pega o seu filho, quem você ama, sobe no monte. Você vai me oferecer um sacrifício. E sabe o que ele fala? Vai andando, porque eu vou te mostrar o lugar onde você vai fazer isso. Poxa, ele já tinha ouvido isso antes. Era familiar. Era familiar. Quem aprender a obedecer uma vez tem que estar disposto a obedecer a segunda, a terceira, a quarta, forever. Não adianta ouvir a primeira vez obedecer e na segunda falar, já chega, agora já estou santo. Agora está tudo tratado, está tudo certo. Não precisa mexer comigo. Não adianta. Mas Abraão, por ter o coração em Deus, eu acredito que ele tinha um coração muito sensível, muito quebrantado. Em Gênesis 22, depois dessas coisas, pôs Deus a Abraão à prova e lhe disse, Abraão, ele respondeu, eis-me aqui, Senhor. Então Deus disse, toma o teu filho, teu único filho Isaque, a quem tu amas, e vá à terra. Oferece ali em um holocausto sobre um dos montes que Você crê que Deus te mostra as coisas? Você está seguindo aquilo que Deus está mostrando para você? Então eu te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, preparou seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos, Isaque, seu filho, rachou a lenha para o holocausto e foi. Mais uma vez ele foi. Isso é incrível, queridos. Isso é incrível. Esse foi aqui representa muita coisa. Não é simplesmente, foi ali comprar uma Hilux toda equipada. Não é ali comprar um sapato novo. Ele obedeceu novamente uma ordem clara de Deus. É como se Deus estivesse afinando cada vez mais o ouvido espiritual de Abraão. É como ele faz na nossa vida. E ele foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Eu quero te dizer que há um lugar exclusivo de Deus para a sua vida. E esse lugar só você pode ocupar. Não é seu pai, não é sua mãe, não é seu irmão, não é seu pastor, não é por melhores que eles sejam. Esse lugar é o seu lugar em Deus. Então ali Deus faz um ensaio da redenção. Você sabe toda a história, quando ele vai, levanta o cutelo para o menino, um anjo vem, brada do céu e fala, Abraão, não precisa fazer, porque agora Deus já sabe que você o teme. E essa palavra temer é uma adoração, é um estado de coração totalmente quebrantado, totalmente entregue, sem reservas. Tipo, o que Deus pedir, tá feito, tá pedido. E é nesse nível que Deus quer nos levar, mulheres.
Ao ponto de você olhar para a sua vida e falar, o que eu tenho de mais precioso? E se Deus pedisse? Será que eu teria essa voluntariedade, essa disposição? Muitas vezes a gente gruda no dinheiro. Não, R$100, não, $100. Imagina se Deus pedisse uma casa, se Deus pedisse um filho. Como está o nosso coração? Às vezes é até fácil dar dinheiro para Deus. Tem ricos que dão muito dinheiro, mas não dão coração. Então depende da terra do coração. Depende do estado de cada pessoa. Depende da peculiaridade que há na terra do seu coração. O que ela está produzindo? E eu quero te dizer, para nós finalizarmos, em 1 Coríntios 2:9 está escrito assim: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Olha que desde Gênesis, Deus escolheu um homem para revelar a redenção, e esse homem foi Abraão. O ensaio da redenção foi ali com ele. Abraão visualizou a graça de Deus para o mundo inteiro através de atitudes de obediência, através da atitude de deixar Deus replantá-lo. Agora imagine o que pode acontecer com a sua vida se com Abraão aconteceu isso. É como se Deus puxasse o relógio lá da frente de 2022 anos atrás, aqui em Gênesis. Mais ou menos há 5.000 anos atrás, ou mais, um pouco, 6.000 anos, pelo calendário judaico. Estamos entrando quase no 7º ano. Imagina isso, a graça de Deus. Imagina com a nossa atitude de obediência a Deus hoje, Deus poder puxar o que vai acontecer daqui anos e falar, olha o que eu tenho planejado para você, olha o meu desenho de vida para você, olha o lugar onde eu quero te levar. Eu acredito que você ia ficar muito feliz, porque a palavra fala que os pensamentos de Deus, eles são mais altos do que os nossos. E os planos de Deus, eles são melhores do que os nossos. E os caminhos do Senhor são muito mais altos. Então, o que Deus pensa da sua família é altíssimo, melhor do que você já imaginou. O que Deus pensa dos seus filhos é muito melhor do que o melhor sonho que você pode ter para eles. Entende isso? Está além do coração humano. Está além da imaginação. Mas, primeiro, Deus precisa tratar com a terra do nosso coração. Eu quero que você feche seus olhos nesse momento. Nós somos peregrinas nessa terra, queridas. Nós somos peregrinas. Eu acredito que a maior ajuda e a maior cooperação que a gente pode fazer para o Espírito Santo é ter um coração obediente, é ter um coração quebrantado. É ter um coração convertido, não convencido, mas um coração convertido. Deus tem chamado as mulheres para esses últimos anos se levantar, porque Deus tem restaurado a igreja, sabe? Mas essa restauração vai vir, esse vestido vai ficar lindo por causa da atitude do coração dessas mulheres. Atitude de obediência não a um sistema religioso, mas a voz do Espírito de Deus, a voz do Santo de Israel. Você vai ouvir o Senhor. A palavra fala, eu te guiarei no meio do deserto, eu não te abandonarei. Isso é uma promessa de Deus. Você vai ouvir atrás do seu ouvido qual é o caminho que você deve seguir. Deus sempre fala, muitas vezes é nós que não estamos quietas o suficiente para ouvir. É tanto fazer, é tanta tarefa, é tanta coisa, que muitas vezes a gente ouve todo mundo, a gente ouve o marido, né, esbravejando, a gente ouve a criança pedindo comida, a gente ouve o pastor pedindo para a gente fazer alguma coisa, mas e o Espírito de Deus? E o que Deus está falando? E esse lugar de quebrantamento que Ele quer levar eu e você para mexer nessas terras, para, sabe, afofar a terra, tirar o que Ele precisa tirar, começar a mexer na nossa vida. Nós precisamos de um grande avivamento de Deus na terra do nosso coração, queridos. Porque senão vamos ser mulheres produzindo as mesmas coisas. Eu não sei você, mas muitas vezes eu vejo uma raiz em mim e eu falo, Deus, estou cansado dessa raiz, corta. E Ele sabe cortar. Ele sabe. Não é de uma vez. Quantas coisas Jesus já cortou da minha vida, mas às vezes ainda tem coisa. Por quê? Porque Ele quer uma dependência.
Ele quer uma dependência. E com certeza todos nós temos algo que precisa ser cortado hoje. Eu quero que você fale com o Espírito Santo. Fale com o Espírito Santo. Fale com o Espírito Santo. Deixe ele sondar o seu coração. Nós vamos terminar daqui a pouco, mas hoje é um sábado, sabe? Abra o seu coração de verdade para Deus nesse momento. Feche os seus olhos. Os planos de Deus para a sua vida são maiores do que tudo que alguém já poderia fazer você imaginar. Só que eles serão possíveis apenas se você se render completamente na mão do Altíssimo. Na última conferência que a gente fez, o ensaio da realeza, falamos sobre isso. Eva saiu debaixo da poderosa mão de Deus. E o desejo de Deus para a mulher é: volta a estar debaixo do meu comando. Não adianta querer ficar cuidando bem de marido, cuidando bem de filhos, se o coração não estiver rendido aos pés do Criador. Porque foi Deus que fez a mulher. Então, se a Eva não voltar para Deus, se Eva não falar: Deus me perdoa, a minha independência, eu influenciei mesmo, eu ouvi o diabo, eu não quero mais ouvir o diabo, não quero ouvir as amigas no sentido errado, eu preciso ouvir a tua voz. Isso é voltar à origem, isso é voltar à família real. E aí, Deus, através de nós, vai poder alcançar os maridos, vai poder alcançar os filhos, vai poder alcançar a nossa geração. Mas o coração tem que voltar para Deus novamente. Tem que ser reconectado, tem que ser enxertado. Quando eu tinha 5 anos, minha mãe cantava uma música que até hoje fica na minha memória. Quando ela cantava, eu tinha medo de Jesus levar ela, sabe? E Jesus não levou naquele tempo, graças a Deus foi bem depois. Mas eu queria cantar para vocês, pode ser? Então fecha o olho, senão eu fico com vergonha. Sou peregrino na terra e longe estou do meu lar. A minha alma anelante espera que Cristo venha me buscar. No céu de luz, hei de morar com meu Jesus, sempre vou estar. Senhor, obrigado por essa manhã. Nós viemos do Senhor, Pai. E nós somos do Senhor. Enquanto estivermos nessa peregrinação na terra, Pai, que o Senhor replante as nossas vidas. Que as resistências caiam, Senhor. Que o Senhor mude a nossa história. De escravidão à realeza. Que o Senhor transforme o nosso coração. Não queremos ser mais escravas, Senhor. Queremos ser filhas. Por isso, trata com os nossos corações na medida que o Senhor deseja. E nos leve a caminhar sempre para o lugar que o Senhor está mostrando, indicando o caminho, Senhor. Nós vamos seguir os teus passos, Jesus. Queremos seguir as tuas pegadas. Queremos ser como o Senhor é. Que nosso coração seja teu. Nós seremos o seu povo e o Senhor será o nosso Deus. Nós te amamos, Deus. Obrigado por essa manhã. Obrigado por inspirar tanto o nosso coração em seguir a sua vontade, em fazer a tua vontade, Pai, porque ela é bem melhor do que o que nós queremos. Ela é bem melhor. Muito obrigada, Jesus. Muito obrigada. Amém, queridas. Deus abençoe.
Sou peregrino na terra e longe estou do meu lar. A minha alma anelante espera que Cristo venha.